Durante décadas, o jogo foi desequilibrado. Homens correndo atrás, pagando contas, aceitando humilhações, sustentando ilusões. Enquanto isso, muitas mulheres riam, dizendo: homem é tudo igual, sempre vai querer. Mas algo mudou. 2025 marca o início de uma virada histórica. Os homens acordaram. Eles entenderam que não precisam mendigar atenção, não precisam financiar caprichos, não precisam aceitar desrespeito. E essa mudança está deixando muitas mulheres desesperadas, porque o controle escorreu pelos dedos. O palco que antes era só delas, agora está vazio. E os homens estão ocupados em construir vida, corpo, mente e propósito. Aqui está a verdade brutal. Quando os homens despertam para seu valor, o império da manipulação feminina entra em colapso. A tese é clara. O desespero feminino atual não é falta de amor. Antes de começar, clique no primeiro comentário fixado e conheça o código da obsessão e tenha o controle da mente feminina e nunca mais seja humilhado por uma mulher na sua vida. É falta de poder. E poder perdido nunca volta. O homem estoico não olha para isso com raiva, mas com clareza. A disciplina masculina é a maior revolução silenciosa do nosso tempo. Para entender esse despertar masculino, precisamos olhar para 3 pilares: psicologia, biologia e filosofia estoica. O que parece apenas uma mudança de comportamento é, na verdade, uma transformação profunda na forma como os homens enxergam a si mesmos e ao jogo social. Por muito tempo, a narrativa era clara. Homem de verdade prova seu valor correndo atrás. Se você não bancar, outro vai bancar. Ela merece tudo. Você merece pouco. O resultado? Homens endividados, ansiosos, sem autoestima, vivendo como servos emocionais de mulheres que os viam apenas como utilidade, mas o acesso à informação mudou isso. Redes sociais, livros, experiências compartilhadas em massa expuseram a farsa e milhões de homens começaram a perceber. O esforço nunca foi suficiente para comprar respeito. O choque psicológico é real. Eles descobriram que parar de mendigar gera mais dignidade do que insistir. Biologicamente, o homem sempre buscou reproduzir, conquistar, competir. O sistema usou isso contra ele, criando um mercado onde ele investia, ela selecionava e o resultado era desequilíbrio constante. Mas o que acontece quando o homem aprende a controlar seus instintos? Ele não precisa mais correr atrás desesperadamente. Ele não se ajoelha diante da validação feminina. Ele entende que energia mal direcionada é escravidão. Isso muda tudo. O homem que não é refém do instinto não é refém de ninguém. O estoicismo sempre ensinou: a verdadeira liberdade está em controlar a si mesmo, não os outros. Epicteto dizia: não é livre quem é escravo dos seus desejos. O homem moderno acordado entendeu essa máxima. Ele percebeu que o controle está em dizer não. O poder está em recusar o jogo injusto. A vitória está em construir sem depender de aprovação externa. E é por isso que tantas mulheres hoje estão desesperadas. O sistema sempre dependeu do homem movido a instinto e culpa. Quando ele troca isso por disciplina e clareza, o império desmorona. O despertar masculino não é moda, não é fase, é inevitável. Psicologia mostrou a farsa. Biologia expôs o instinto e o estoicismo deu a chave. O homem que controla a si mesmo não pode ser manipulado. Homens não estão mais mendigando atenção. Antes, bastava uma foto no Instagram para dezenas de homens correrem atrás, comentando, elogiando, pedindo chance. Hoje, cada vez mais homens simplesmente ignoram. Muitas mulheres acostumadas a viver de validação entram em desespero porque o combustível emocional está acabando. Epicteto dizia: a riqueza não consiste em ter muitas posses, mas em ter poucas necessidades. O homem acordado reduziu sua necessidade de aprovação, e isso o tornou livre.
Homens estão rejeitando relacionamentos injustos. Antigamente, o homem aceitava qualquer coisa só para não ficar sozinho. Dividir mulher com amigos, aceitar traições, sustentar filhos que não eram dele. Hoje, cada vez mais homens dizem: prefiro ficar só do que viver humilhado. Esse não firme está deixando muitas mulheres desesperadas porque o poder de manipulação caiu. Marco Aurélio dizia: o que não é justo não é útil. O homem acordado não alimenta relacionamentos que não são justos. Homens estão focando em si mesmos. O antigo ciclo era trabalhar, ganhar dinheiro e entregar tudo para tentar ser aceito. Agora, cada vez mais homens usam energia para treinar, investir, estudar, construir patrimônio. As mulheres que antes eram o centro da vida masculina agora estão em segundo plano, e isso gera fúria. Epicteto: primeiro diga a si mesmo o que você seria, depois faça o que deve fazer. O homem acordado definiu seu valor antes de entregá-lo a alguém. Homens pararam de temer a solidão. Durante décadas, a chantagem foi: você precisa de uma mulher para ser completo. Hoje, milhares de homens perceberam que solidão é muito melhor do que viver em prisão emocional. Mulheres que se apoiavam na ideia de que homem não sabe viver só, estão em choque. Marco Aurélio: aquele que vive em harmonia consigo mesmo, vive em harmonia com o universo. O homem que encontra paz em si, nunca é refém de ninguém. Homens expõem a manipulação internet, deu voz a uma geração inteira. Hoje, não é mais segredo quando uma mulher tenta manipular. Milhares de homens compartilham, analisam, abrem os olhos uns dos outros. O jogo perdeu a invisibilidade. O que antes era normal, agora é visto como manipulação descarada. Epicteto: a verdade vence por si mesma, a mentira precisa de defensores. E a verdade masculina finalmente está sendo dita em voz alta. Homens estão rejeitando a culpa como arma. O velho discurso: homem de verdade assume filho dos outros. Homem de verdade aguenta humilhação. Homem de verdade paga as contas. Hoje, os homens respondem: isso não é ser homem, isso é ser otário. Sem a arma da culpa, muitas mulheres perdem o mecanismo de controle que usavam. Marco Aurélio dizia: não permita que o julgamento alheio escravize tua mente. O homem acordado não vive pelo julgamento de terceiros. Homens perceberam que tem valor real, o maior despertar de todos. Os homens entenderam que eles são o recurso escasso. Eles constroem, produzem, sustentam sociedades. Sem eles, nada funciona. Essa consciência assusta, porque destrói a ilusão de que o homem precisa mais da mulher do que a mulher do homem. Agora, quem precisa provar valor são elas. Epicteto dizia: nenhum homem é livre até que aprenda a dominar a si mesmo. O homem que conhece seu valor não aceita viver como escravo da ilusão feminina. Homens não mendigam atenção, rejeitam relacionamentos injustos, estão focando em si, não temem solidão, expondo manipulações, rejeitando a culpa como arma, descobrindo seu verdadeiro valor. Esse é o verdadeiro despertar masculino. E é por isso que tantas mulheres estão em pânico, perderam a moeda de controle. Desde o início eu te mostrei. Homens pararam de mendigar atenção, rejeitaram relacionamentos injustos, colocaram foco em si mesmos, aprenderam a viver sozinhos sem medo, expuseram as manipulações, deixaram de ser escravos da culpa e, acima de tudo, reconheceram seu valor real. Essa é a virada silenciosa que está deixando tantas mulheres em pânico. O poder que tinham sobre os homens não era amor, era controle. E quando o controle se perde, o desespero aparece. Marco Aurélio escreveu: a maior vingança é não se assemelhar àquele que te feriu. Isso significa: o homem acordado não precisa odiar mulheres, não precisa lutar contra elas, não precisa se vingar.
Apenas precisa viver de acordo com seus princípios, sem ceder ao teatro da manipulação. A virada de consciência é clara. O verdadeiro poder não está em conquistar mulheres, mas em não ser conquistado por ilusões. O verdadeiro despertar não é sobre rejeitar o sexo oposto, mas sobre rejeitar a escravidão emocional e social que o prendia. O homem estoico entende: a maior revolução não é externa, é interna. E essa revolução já começou. A conclusão é simples e incômoda. Os homens acordaram. E quem acreditava que eles viveriam eternamente de joelhos, agora precisa encarar a realidade. O poder mudou de lado. Agora você já sabe. O despertar masculino não é teoria, não é moda, não é fase. É realidade. Homens em todo lugar estão dizendo basta a relações injustas, ao teatro da manipulação e à escravidão emocional. O homem comum ainda vai cair na armadilha da culpa, ainda vai se vender por migalhas. Mas o homem estoico não. Ele entende que sua energia é preciosa demais para ser desperdiçada em quem não valoriza. Quero que você escreva nos comentários a frase de poder de hoje: eu acordei e não volto a dormir. Essa frase é mais que comentário. É um compromisso público de que você não vai retroceder, não vai voltar à cegueira emocional e não vai mais aceitar viver como servo de ilusões. Para fortalecer ainda mais essa mentalidade, assista também. Mulheres estão desesperadas como nunca antes. A solidão bateu, agora choram paixão. Mães solteiras reclamando de serem rejeitadas, sofrendo por suas escolhas erradas do passado. Mulheres arrependidas de ter largado o ex voltam desesperadamente após ver ele seguindo em frente. Esses vídeos se conectam diretamente a este e vão consolidar o entendimento de que o jogo mudou. E agora os homens têm as cartas na mão. Lembre-se, a revolução não foi feita com gritos nem guerras. Foi feita com silêncio, disciplina e consciência, porque no fim, quando o homem acorda, ele se torna livre. E homem livre nunca mais aceita correntes.